Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje temos mais um episódio da série Rust Roadmap, ok? E nesse vídeo nós vamos atualizar aqui o nosso README, né, do GitHub, e vamos colocar aqui alguns pontos a respeito de structs, ok? Então, as estruturas da linguagem Rust, para que elas servem, como elas podem ser utilizadas e o que elas significam, né? Que os structs para a linguagem Rust nada mais é do que uma declaração de objeto, ok? Bora lá para o vídeo. Bem, o primeiro ponto aqui que eu vou adicionar é justamente o ponto sobre objects, e nesse ponto eu vou colocar um checkbox aqui a respeito de structs. E o que são esses structs? Bem, eu vou utilizar aqui como referência a documentação em português da linguagem, e quando a gente quer definir, né, algum objeto, nós podemos utilizar a palavra reservada, né, o struct. Esse termo, né, ele pode ser utilizado para basicamente três definições mais comuns, né? Primeiro, que é uma tupla, né, tuplas nomeadas. Nós podemos utilizar também os structs clássicos, né, como utilizado na linguagem C, e também estruturas unitárias, tá certo? Então, dessa forma eu posso declarar uma estrutura que ali vai poder ter cada um os seus atributos. Bem, e para começarmos aqui, nós vamos criar aqui um projeto chamado de structs. E feito isso, nós vamos entrar nele, e aqui nós vamos criar alguns structs baseados na documentação. Vamos lá. Bem, primeiro aqui, o clássico é você criar um struct de uma pessoa, que nesse caso aqui ele tem essa marcação. Vamos colocar sem a marcação para a gente só observar a estrutura. Primeiro, né, uma pessoa, nós vamos utilizar aqui, vou traduzir para o português, o seu nome, e idade. No caso aqui, o nome ele está definido como string, e a sua idade está definido como sendo um inteiro sem sinal, do tipo U8. E aí, como é que a gente pode utilizar esse struct? Primeiro, vamos criar aqui pessoa e vamos inicializar essa variável. Então, pessoa, ela vai ter o seu nome. Para inicializar aqui os membros, né, de uma struct, nós podemos utilizar a seguinte notação, que é o string, nesse caso tem que ser maiúsculo, e aqui eu coloco o from, e aí vou colocar aqui nome e idade. Pronto. Aquela notação que é colocada aqui em cima para debug, que é o derive debug, ele é utilizado justamente para facilitar na hora da gente debugar, tá? Então eu vou colocar aqui também da seguinte maneira: pessoa, eu vou colocar pessoa, e nesse caso aqui eu coloco dessa forma, e aqui eu vou colocar, vamos testar, cargo run, beleza. Então aqui, ó, ele está printando o conteúdo da
struct. Nesse caso eu poderia colocar até assim, porque ele está printando aqui o nome e o conteúdo já, digamos que decomposto, né, da forma como está descrito. Então ele printa o nome e o conteúdo desse struct, ok? Beleza. Aqui é interessante, pessoal, observar que para inicializar os parâmetros, né, a gente está inicializando aqui a string e também o valor de idade, certo? Então o struct é uma das formas utilizadas, né, pela linguagem Rust para poder estruturar, né, como o próprio nome diz, estruturas, né? E essas estruturas elas podem ter parâmetros e podem ter valores, ok? Bem, vamos dar uma olhada também em outra estrutura que é a estrutura chamada de pair, né? Então aqui que é uma tupla, né? Então vamos definir aqui essa tupla e vamos analisar como é que a gente pode utilizar. Então primeiramente um pair aqui eu posso receber dois parâmetros, né? Nesse caso aqui é a definição, né, de um inteiro de 32 bits e aqui um float de 32 bits, né? Então vamos agora definir aqui embaixo, né, let tupla igual a pair de 10 e como é um float, né, aqui vamos colocar 0.5. Vamos ver se ele aceita e vamos tentar printar também, né, o conteúdo dessa tupla. Então se eu colocar aqui somente tupla, ele vai printar não, nesse caso tem que mudar aqui o conteúdo, né? Então seria dessa forma. Eu tenho que colocar tupla ponto, no caso aqui é tupla ponto 0 e tupla ponto 1. Vamos ver se ele aceita. Perfeito, acertou. Aqui, ó. No caso 10,0.5. Então é uma forma interessante, né, de utilizar aqui um struct, que é essa definição de pares, né? E aí sempre que eu definir um objeto, né, do tipo que eu defini, e aí eu posso referenciar ele através desses index, ok? Legal. O outro exemplo, né, que a gente pode definir aqui é um exemplo clássico, né, que é um point, né? E aí vamos declarar aqui um point. Nesse caso eu vou expandir aqui o conceito e eu vou colocar também um outro campo, né? No caso x, y e z, para representar justamente um ponto tridimensional. Então, para a gente poder expandir aqui o conceito, eu vou copiar nesse caso esse print aqui e vou criar ponto aqui, e aqui embaixo vamos fazer um let ponto igual a point. Nesse caso o point ele vai ter 0.0, 0.0, 0.0. Então é o ponto 0 tanto em x quanto em y quanto em z. Olha aí, um ponto interessante, ó, é que ele não aceita a inicialização, né, da mesma forma que a tupla, né? Ele está dizendo aqui que essa notação aqui no lugar. Então eu vou ter que inicializar com as chaves. Então aqui, ó, e eu preciso também referenciar nominalmente os parâmetros, né? Então aqui, ó, 0.0, 0.0 e 0.0. Beleza.
Vamos ver se funciona. Ah, tem que colocar o derive, certo, beleza. Lembrando, pessoal, que veja que o compilador ele está me ajudando bastante, né? Então o compilador ele dá uma força, né, aqui justamente para você poder tirar as dúvidas e lhe conduzir pelo melhor caminho, né, no caminho da linguagem. Ok, ó, ele compilou legal, ó, printou aqui pessoa, printou a tupla, né? Eu posso até colocar aqui para ficar melhor. Posso colocar assim, tupla. Aqui pessoa já vem com o cabeçalho, né? E o ponto que eu acabei de imprimir, ok? Lembrando também, ó, que ele está falando, né, que point, né, tem a implementação derive e para o trait debug, né? E aí isso ignora, né, a análise de código morto, né, dead code, que é justamente aquele código que é não utilizado, que é um código não otimizado, e ele está reclamando aqui, ó, colocando alguns warnings e tal. É uma recomendação do compilador, é bom observar, certo? É bom ler, né? Tá sempre lendo essas mensagens, porque você consegue resolver o seu problema. Muita atenção nas mensagens do compilador. E para finalizar aqui, pessoal, nosso estudo sobre structs, eu encontrei aqui uma função bem interessante, que é a função sizeOfVol, né? Então, você pode encontrar essa função dentro da dependência aqui de o standard memory. E para que serve essa função? Bem, essa função você pode passar a informação aqui e obter o tamanho em bytes daquele objeto. Então eu passei aqui o ponteiro e aí eu consigo observar aqui na compilação, ó, o tamanho, né? Colocar aqui tamanho em bytes, e aqui eu tenho 12 bytes, que corresponde ao tamanho dessa minha struct, né? Que no caso aqui são 3 pontos flutuantes de 32 bits, que totaliza 12 bytes, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.